A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus seja louvado por esse dia que se chama hoje. Vamos estar aqui para a glória de Deus. Hoje falando de Mateus, o capítulo é o 22. Oh, que maravilha! De 46 versículos, né? Nós sabemos que aqui do capítulo 21 em diante, né? O Senhor Jesus, segundo aqui a Escritura Sagrada, estava na última semana dele, antes da crucificação, né? E a gente está vendo aqui, a Bíblia está falando comigo e com você. Quantas coisas, aleluia, está acontecendo nessa última semana. Louvado seja Deus, meu irmão. Nós temos que entender o seguinte: cada dia é uma novidade. Ali, Jesus precisou passar isso para que pudéssemos hoje estar aqui por bondade de Deus, misericórdia de Deus, gravando esse estudo aqui, para muitas pessoas poderem ouvir, para misericórdia de Deus, precisam acordar, ser iluminadas pelo poder do Espírito Santo para aceitar Cristo. E talvez você está aí numa situação difícil, complicada, não entendendo o porquê que está acontecendo tanta coisa. Meu irmão, aleluia, creia, saiba de uma coisa: você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Todas as coisas, diz a palavra, concorrem para o bem daqueles que o Senhor o ama, segundo o seu decreto, segundo a vontade dele. Em Jesus está o querer e o efetuar. Hoje está assim, meu irmão. Mas fique aos pés do Senhor, fique firme, que Deus tem o poder de mudar essa história agora. Não só a sua, mas a minha também, aleluia. O capítulo aqui 22... você vai ver aqui o primeiro título, fala assim, ó: a parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dize aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Os irmãos estão vendo e vão ver que Cristo, o Senhor, quando vem falar uma parábola, ele fala de situações que o povo entendia, a linguagem do povo, para trazer uma verdade eterna para eles e para nós hoje, irmãos. Aleluia! Para que a gente acorde, desperta tu que dormes, que Cristo te esclarecerá, diz a palavra. Olha o 5. Ele, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio. 6. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram, né? Nós vimos isso na história da Bíblia. Quantos homens de Deus, mulheres também, apesar de muitas não ser citado o nome, morreram por causa do compromisso com Deus e a sua palavra. 7. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Irmão, isso é muito sério. Como que a pessoa se torna indigna de participar dessas bodas se ela não quiser Cristo, meu irmão? Se ela não quiser aceitar o sacrifício de Jesus, se ela não quiser crer na palavra. Mas pastor, mas é Deus que escolhe, sim. Mas quando ele nos escolhe, nós temos que entender o seguinte: a fé é a única maneira que eu vou ter a atenção de Deus. A fé onde? Na sua palavra, na obediência, na caminhada, no compromisso, no chamado, no dia a dia. Aleluia! Nós podemos, depois de conhecer o Senhor, nos tornarmos indignos. Por quê? Por não obedecer a Deus, por não fazer a vontade dele, por rejeitar o que o Espírito Santo, através da palavra, fala. E aqui a gente vê isso, esse algo aqui acontecendo nessa parábola tão tremenda falando conosco, né? Continuando. E depois, as saídas dos caminhos, convidai para as bodas todos os que encontrardes. Os servos saindo pelos caminhos
ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, à festa nupcial. Foi cheia de convidados. O rei, entrando para ver os convidados, ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Meu irmão, na primeira parte que antes a gente lê, a gente falou aqui de pessoas que se tornaram indignas. Jesus veio para os seus, o povo de Israel. Não quiseram ele. Quando o servo sai, é os que pregam hoje, os que anunciam hoje, os que falam hoje a palavra, os que levam a palavra. Isso vem lá dos apóstolos. Para quê? A graça de Cristo, a Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Cristo encontra quem? Nós, irmãos, os gentios, aqueles que não davam crédito, aqueles que eram separados da linhagem de Israel. Hoje, através de Cristo, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aleluia. Meu irmão, aqui quando fala que ele vê alguém não tendo veste nupcial e ele emudeceu, é o quê? É alguém que não, nesse período que estamos vivendo hoje, e quem já morreu sem Jesus, tem a oportunidade, ouviu o evangelho, ouviu a palavra, às vezes esteve dentro, de um culto, ouvindo, vendo, mas não quis dar crédito ao Senhor. Isaías fala, quem deu crédito à nossa pregação, meu irmão? Essa pessoa está sem a veste nupcial, sem o sangue do Cordeiro, sem a marca do Senhor, sem o selo do Espírito Santo que fala a palavra, que é selado para o dia da redenção. Aí ele fala, ele emudeceu, porque ele conhecia, meu irmão, entendia, mas não quis. Olha que a palavra fala aqui, ó. Diz então o rei aos servos, amarrai de pés e mãos, lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meu irmão, trevas e ranger de dente é o inferno, meu irmão. Deus, no seu amor, ele dá oportunidade a todos hoje, é agora, de aceitarem a Ele, a Cristo, como Senhor e Salvador, de obedecerem a sua palavra, de parar na vida suja que está levando de pecado e voltar-se para Ele. Não é parar porque consegue por si próprio, é porque a misericórdia do Senhor vai alcançá-los, a misericórdia do Senhor vai ajudá-los, a misericórdia do Senhor vai ser com eles, meu irmão. A porta da graça, como alguns falam, é hoje. Jesus está esperando, está dizendo, vinde a mim, dá-me o teu coração. E muitos vão ser nesse dia lançados, irmãos, nas trevas, ranger de dente, porque não quiseram, rejeitaram o convite de amor, o convite, aleluia, incondicional de Deus, irmão. Aleluia, porque se Deus exigisse alguma coisa de nós, ninguém salvaria, meu irmão. A graça, a misericórdia, o que nós fazemos depois pela palavra, que há sim algo, uma condição que temos que fazer, é muito pouco, irmão. O que temos que viver e fazer do que Cristo fez por nós, que é imenso. Aleluia. Continuando aqui, ó. O 15 em diante, louvado seja Deus. O imposto devido a César. Tremendo isso aqui, meu irmão. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, de que ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Meu irmão, Jesus conhece tudo, Jesus sabe tudo, Jesus conhece a intenção do coração, conhece também a sinceridade. Homens aqui, irmãos, maus, homens de pensamento maus, homens que só veem o seu umbigo, tá cheio de gente assim hoje, meu irmão. Tá cheio em tudo quanto é tipo de classe. Você fala assim, mas pastor, até no meio que se diz cristão, tá cheio também, meu irmão. Jesus falou, deixa o joio crescer junto com o trigo. Naquele dia vai haver uma separação. Meu irmão,
A árvore, ela é conhecida pelos frutos. Continuando aqui, ó. Mostrar-me a moeda do tributo. E eles apresentaram dinheiro. Ele lhes disse: de quem é esta efígie, essa inscrição? Dizem-lhe eles, de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles, ouvindo isso, maravilharam-se, deixando-se retiraram. Meu irmão, Jesus faz separação aqui do que é espiritual e do que é material. Obrigação, leis que temos que obedecê-la. O imposto que em cada país, em cada lugar, temos que pagar. Jesus faz isso e ele dá o exemplo aqui dele cumprindo isso, irmão. Você já ouviu falar, você não ouviu? Jesus manda Pedro, em outra passagem do Evangelho, lançar e pescar, e do dinheiro que é pegado da boca do peixe, paga o imposto por ele, aleluia, e por Pedro. Meu irmão, é obediência à palavra, meu irmão. É obediência ao Evangelho, é obediência à lei dos homens. Meu irmão, temos que dar o exemplo, temos que cumprir. Concordo, meu irmão, você não tem que concordar, você não tem que questionar, você não tem que falar nada. Você está aqui na terra, tem que pagar os impostos, tem que pagar as coisas que é dado, o governo lá fez ou não. Meu irmão, Jesus fez, nós temos que fazer também, meu irmão. Não tem que cumprir a lei de Deus, que é o espiritual, mas também o material, meu irmão. Isso é mandamento do Senhor. Continuando aqui, ó, o 23 em diante, aleluia, até o 33, vai falar assim, ó, a questão da ressurreição. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e dará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. 26. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º. 27. Porém, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Meu irmão, tá cheio de gente hoje falando besteira, falando asneira, usando a mídia, a TV, o rádio, uma rede social igual essa e outras, e falando besteira, irmão. Evangelho não é achismo, evangelho é certeza, evangelho é fé, evangelho é entendimento da palavra, evangelho é buscar, é ler, é meditar, evangelho é você conhecer a palavra. A Bíblia diz assim, ó, crescei na graça e no conhecimento. Gente pegando passagem da Bíblia, mais do velho, alguns, eu vejo falar pouco do novo, é muito do velho, e querendo inventar coisas que a Bíblia não fala, querendo colocar a sua opinião pessoal, querendo criar coisas na cabeça de gente preguiçoso, gente que não lê, gente que não examina a palavra, gente que não busca, gente que não ora, gente que não consagra a vida para entender a Escritura e ouve um monte de asneira, um monte de besteira e sai falando: é isso mesmo, é isso nada. Larga a mão de ser preguiçoso e vai ler a Bíblia. Sabe por que muita gente erra, fala besteira? Porque não examina a Escritura todo dia, não lê a Escritura todo dia. Meu irmão, como que nós, começando por mim aqui, vamos aprender algo de Deus se você não tira tempo, não dedica tempo para ler a Escritura, para meditar na Escritura? Meu irmão, tem gente que acha muito tempo, irmão, parar aqui para ver um vídeo deste 15, 17 minutos, mas pega, nada contra, meu irmão, esses vídeos engraçado aí, vê meia hora, 2 horas, mas por que não quer ver, irmão? Porque é verdade, não da minha, verdade minha, não, de Deus, irmão. Irmão, fuça outras redes sociais aí que sai imagem, sai comentário lá, se for juntar tudo no dia,
dá meia hora, dá 40 minutos, dá 1h30, mas um vídeo desse, irmão, como de outros homens de Deus aí, mulheres aí, de 15, 20 minutos, irmão, acha penoso. Ah, é muito tempo, não tenho tempo, meu irmão, desculpa de preguiçoso, desculpa de quem não quer aprender. Aí, meu irmão, fica falando, eu acho que é assim. Por quê? Porque não lê, meu irmão. Tem que buscar, tem que examinar a escritura, é versículo por versículo. Ah, pai, pra mim não dá. Dá sim, meu irmão. Para de desculpar. Você pode falar, desculpar pra mim, pro seu pastor aí, pra alguém, mas pra Deus não tem desculpa, meu irmão. Deus sabe tudo. A Bíblia fala que nós temos que remir o tempo. Meu irmão, a Bíblia diz que há tempo determinado para todas as coisas. Se você não entende aí que a Escritura, que a palavra de Deus é prioridade para sua vida e você deixa ali segundo, terceiro plano, irmão, como que você vai querer agradar a Deus? Como que você vai querer crescer? Como que você vai querer receber algo novo de Deus? Não recebe, meu querido. Preguiça, por isso que a palavra é bem clara. Errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Olha o que Jesus fala para esses homens aqui, ó. Porque na ressurreição não casam, não se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Acerca da ressurreição dos mortos, não tem dizido que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, não Deus de mortos, mas de vivos. E as turbas, ouvindo isso, aqui é isso que está escrito, meus irmãos. As turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Meu irmão, Deus é Deus de vivo, irmão. Deus fala com quem está vivo, não quem está morto. Meu irmão, morreu, acabou. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, depois disso juízo, meu irmão. Lá, todos nós, homem e mulher, lá vão ser igual aos anjos, assexuados, meu irmão. A pessoa tem que fazer aqui na terra, a pessoa tem que consertar aqui na terra, tem que pedir perdão aqui na terra, tem que visitar alguém aqui na terra, levar a palavra, pregar a palavra, ir atrás da alma aqui na terra. Depois que morre, acabou. Depois que morreu, acabou, meu irmão. Você tem gente que você não fala faz muito tempo, mas porque você não vai atrás da pessoa, a pessoa não quer falar com você. Se você tem ido atrás da pessoa até bater a porta na sua cara, você está fazendo a sua parte. Mas se ela não está fazendo, irmão, é ela e Deus. Mas faça a sua, meu irmão. Ligue, vá pedir perdão, mas não fui eu que errei. Mas vá para agradar a Deus, irmão. A pessoa não quer ver você pintar de ouro, é problema dela. Mas faça a sua parte, meu irmão. O céu é aqui. Daqui a pouco. Eu tenho que pensar naquela palavra que está lá no Velho Testamento. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Nós estamos nessa preparação. Oh, bendito seja Deus. Agora, do 34 ao 46, irmão, Jesus, ele resume a lei. O resumo da lei. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: irmão, estão querendo experimentar Jesus sempre. Imagina você e eu, meu irmão. O que vão duvidar, o que vão dar risada, o que vão caçoar de nós. Só a misericórdia de Deus, meu irmão. Olha o 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Meu irmão, todo mandamento, Velho Testamento, está nos dois. Se o Senhor, você e senhora, você aí, está vendo pela primeira vez, buscar em Jesus, é nele, ele vai nos ajudar. A Bíblia diz que o Espírito Santo derrama o amor dele todo dia, que não traz confusão. Meu irmão, em Jesus é que nós vamos conseguir. Não é na minha força não, nem na sua. Amar, isso é um fruto. Tem nove frutos. É fruto do Espírito. Tem que ser de Cristo. Tem que aceitá-lo como Salvador. Se não aceitou ainda, aceita agora. Você parou no meio do caminho, minha irmã, meu irmão? Volte agora.
qualquer hora, qualquer momento, Jesus vai buscar a sua igreja. Olha que nós somos na parábola das bodas aqui, aquele que não tinha veste nupcial. Jesus quer colocar essa veste nupcial em você agora. Jesus quer colocar essa veste nupcial em você hoje. Aleluia. É nesse momento agora, louvado seja Deus. 41 a 46 fala assim, quanto ao Messias. E tem um título que fala assim, a ignorância dos fariseus. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo, que pensais vós de Cristo? De quem é o filho? E eles disseram-lhe, de Davi. Disse-lhes ele, como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo, diz o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, quem é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousava mais interrogá-lo. O Senhor Jesus me ensina, te ensina, nos ensina que a própria palavra explica a própria palavra. O povo queria chamar ele de profeta, de tanta coisa, mas ele na palavra explica a sua missão, que ele é o Filho de Deus. Meu irmão, Cristo é o Filho de Deus, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Não há outro caminho, é Ele, não tem atalho, Jesus é a salvação. Amém? Hoje é o capítulo 22, irmãos, para a glória de Deus, aqui terminado, concluído. Você aí, homem de Deus, mulher de Deus, nos ajude a fazer essa obra, aí compartilhando, trazendo inscritos para o canal, se inscrevendo, deixando aí o joinha, e que essa palavra possa alcançar milhares de pessoas, irmãos. E o Senhor Jesus salvá-los, libertá-los, e todos vocês aí que são inscritos no canal vão participar dessa bênção, para a glória de Deus, amém? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.